Pessoal, boa noite. Aqui é uma daquelas aulas inesperadas, né? Mas que eu acredito que a gente vai agregar valor hoje aí. É uma aula extensa, eu quero passar todo o conteúdo para vocês e no final a gente conversa um pouco. Tudo bem assim? Pode abrir o microfone e falar se está tudo bem aí. Bom, nós vamos falar de laudo pericial, tá certo? Nós temos lá, eu vou passar para vocês o que basicamente quem está em pós-graduação, quem está fazendo outros cursos já ouviu falar sobre isso, né? Qual é a estrutura do laudo proposta, né? O convencional. Qual que é a estrutura do laudo proposta? Se vocês quiserem anotar, pode anotar. Essa aula aqui vai ficar gravada, eu vou subir depois ela lá para dentro da plataforma do curso, tá? Para vocês reverem quantas vezes vocês quiserem lá. A estrutura proposta convencional aí do laudo é assim, ó, a primeira parte ela vem como o encaminhamento. Né? E o que é o encaminhamento? Aquela parte que vem lá em cima, lá, que ele põe excelentíssimo senhor doutor, não sei das quantas, da vara, do fórum, tal, da comarca. Aí você vai e qualifica todo mundo, né? Qualifica aí o número do processo, você coloca o autor, o réu, vai colocar lá que tipo de ação que está sendo movida, né? Se é um processo comum cível, se for um contrato de banco, geralmente eles colocam lá anulação, nulidade de anulação, uma coisa assim e tal. Então é a qualificação ali que você vai colocando todos os dados que pertencem ao processo. Então, isso é um encaminhamento que eles chamam. Primeiro, encaminhamento. Então, essa é a estrutura do laudo. Segundo, que eles falam, qual é o objetivo do laudo? Você tem que dizer qual é o objetivo do laudo. O objetivo do laudo é apurar, né, verificar se uma assinatura ou uma escrita é autêntica ou falsa, conforme peça questionada nos autos do processo, folha tal. Então, esse é o objetivo. Até aí, tudo bem? Então, o segundo é o objetivo. Terceiro, as considerações iniciais, tá? O que são considerações iniciais? É a parte ali que o perito coloca, que ele é o perito, grafotécnico, tal, né? Vamos pegar aqui, daqui a pouco eu vou abrir o laudo para vocês, tá? Daqui a pouco eu vou abrir o laudo. Então, é a parte das considerações iniciais que você vai falar por que está sendo, você foi nomeado tal, e para que labor, para que trabalho que você foi ali nomeado. Aí o quarto, eles propõem que vem a sinopse, né, da demanda, que é uma breve narração dos fatos. Essa breve narração dos fatos, o que é? Quando o juiz te nomeia, ele faz uma síntese do processo. Se fala assim, bom, estou nomeando o perito, a perita fulana de tal, para que ele esclareça através de um laudo pericial se a peça questionada é ou não, é autêntica ou não autêntica, tá? Então, essa é uma breve narração dos fatos. E o que a gente faz? Normalmente a gente vai lá, copia essa parte, dá um Ctrl+C lá nos autos do processo e dá um Ctrl+V ali, para não errar, para deixar com os termos do próprio juiz. Isso tudo nós vamos ver aqui que eu vou abrir o laudo aqui, tá, gente? Estou só fazendo o que é a estrutura do laudo convencional. Quinto, são as considerações técnicas, os esclarecimentos dos procedimentos técnicos. O que é? É você falar com que material, com que equipamento você trabalhou, qual o método que você utilizou, grafocinético, o que você avaliou, que foram as avaliações que você fez, as análises que você fez. Essas são as considerações técnicas dentro do laudo, tá? Depois, o sexto é o desenvolvimento, que são os esclarecimentos dos exames, as diligências realizadas, você narra tudo ali, né? Por exemplo, então você vai colocar lá, desenvolvimento, esclarecimento dos exames é fazer os exames, justamente os exames. Diligências realizadas, você vai colocar a parte da coleta dos padrões ali, né? Você vai mostrar toda a coleta do padrão. E aí ele já diz que depois dos exames, vem ali respostas aos quesitos, né, das partes,
se tem quesito do juiz, se tem quesito do requerente, se tem quesito do requerido, o perito responde, e aí vem uma conclusão pericial e o encerramento. O perito fala assim, ó, faz a conclusão dele, bom, deu autêntico, deu falsa, tal, demonstra ali como que faz a conclusão, e depois vem o encerramento, dizendo que em tantas laudas o perito encerra ali o seu trabalho, pericial, tal, encerra o laudo ali. Então, são 9 partes, 9 itens que compõem uma estrutura do laudo convencional. Isso depois eu vou deixar um PDF para vocês também lá, tá bom? Nessa aula vai ficar esse PDF com essa estrutura do laudo aqui, que é o convencional. O que vai mudar, vocês vão perceber agora, que eu vou trazer o nosso laudo aqui, né? Vou tentar compartilhar. Então, pessoal, vamos lá. Ó. Isso aqui é o laudo que a gente tem lá, né? Então, o que é a primeira parte do laudo? É o que nós chamamos de petição de encaminhamento. O meu tem uma capa, eu escolhi colocar uma capa, nem todo mundo coloca. A pessoa, tem gente que já vem já direto nessa página aqui, tá? Isso é a bel prazer, tá? Quem quiser, põe, quem não quiser, não coloca, não tem exigência nenhuma. Mas é importante ter isso aqui, ó. Na parte do cabeçalho, você ter ali o seu nome, se você tem a logomarca, tem a logomarca, o telefone correto, seu e-mail correto e a sua especialidade. Isso é importante você ter, tá? Qual é a sua especialidade? Sou perito judicial grafotécnico. Coloca grafotécnico. E aí, o endereçamento, que é a primeira parte do laudo que eles falam. Então, o que é? Petição de encaminhamento. É isso aqui, ó. A quem está sendo encaminhado o laudo. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, Tribunal de Justiça do Estado de... Aí, se é São Paulo, São Paulo, Paraná, Paraná, se é Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, e assim vai. Põe a comarca da onde é, o fórum da onde é e a vara civil que te nomeou, vara de sucessão e família, qual for a vara, qualifica aí. É um laudo pericial grafotécnico e aqui vem toda a parte de qualificação, que é o número do processo, a classe, né, se é procedimento comum civil, qual que é o assunto, defeito, nulidade, anulação, o requerente, o requerido, e aqui está feito o endereçamento, coloca data, isso daí, e foi a primeira página do laudo, tá certo? Por que é importante essa página? Porque quando o juiz bate o olho lá no processo, ele já vai logo bater o olho no qual é o assunto, qual que é a classe do assunto, se você fez o endereçamento correto, se aquilo não está acostado aos autos de forma equivocada, você vai ver que você vai encontrar, às vezes, que algum perito junta um laudo errado lá, entendeu? Então, isso é um endereçamento para ajudar o juiz na identificação. Aí, você vê que na estrutura do laudo pericial, que é o convencional, eles não falam disso aqui, ó. Você colocar uma apresentação profissional resumida. E isso é muito importante você colocar, tá? Por quê? Em reunião com vários colegas da polícia na época, e também juízes, né, principalmente do Tribunal do Trabalho, participei acho que de 3 reuniões que eles faziam, tal, as assistentes dos juízes e juízes também faziam com a gente, eles sempre dizem que é legal você colocar aqui, porque isso já vai trabalhar e eliminar uma parte de contestação, pode ser de impugnação, porque às vezes o advogado de uma das partes pode pegar ali, né, e dizer que você não é uma pessoa especializada, não é uma pessoa qualificada para tal. E você já está dizendo ali que você é qualificado e está dentro da norma que pede isso, que o perito se apresente aqui, tá bom? Então, aqui eu estou dizendo que eu sou perito, com registro no TJSP, no ESAGE, no número tal. Esse número, o de São Paulo tem, outros lugares não tem, então só colocaria se fosse outro lugar. TJ, por exemplo, o GO, né, Goiás, e não teria o número, expert em periciar pontos controvertidos em documentos, elaborar laudos de grafotécnica e documentoscopia que necessitem esclarecer aí tudo que a gente esclarece. Ou uma autenticidade de assinatura, uma falsificação própria inventada, uma falsificação lembrada, mental, e aí vai assim por diante, né? Todos os tipos de falsificação.
Quais são as suas graduações aí, as suas especializações? Ah, professor, mas eu estou começando agora, eu tenho ensino médio e o seu curso. Ensino médio e o seu curso. Ah, eu tenho só a faculdade e o seu curso. Faculdade e o seu curso. Ah, professor, eu fiz um curso aqui, foi de costureira. Eu fiz um curso de mecânico de automóvel. Coloca aqui, não, não tem nada, não está relacionado, né? Não está correlacionado com a sua atividade atual. Então, dispensa-se isso, que é encher linguiça, tá bom? Vamos aqui para como que é o meu laudo, a introdução, né? A introdução já não tem também naquele modo convencional, já pularia para o objetivo. O meu tem uma introdução, então eu digo ali tal, desempenhando a Maurícia Lerner Marques, tal, não sei o quê, do Tribunal de Justiça, desempenhando as suas funções para atuar no processo, prestar serviço. Então, você está dizendo o que você está fazendo dentro desse processo, né? E como você vai se comportar. Você vai ali, foi nomeado para esclarecer os pontos controvertidos de forma imparcial, o seu comportamento, com fidelidade aos fatos apurados, seu comportamento, pautado na ética, seu comportamento, na preservação da verdade, tudo quanto possa interessar à justiça. Então, vem diante de Vossa Excelência apresentar o laudo pericial de perícia grafotécnica, resultado dos exaustivos exames de cotejos. Então, já está dizendo que foram exaustivos exames de cotejos entre peça questionária e peça padrão. Aí, você volta a uma parte de, agora, uma qualificação mais refinada dos autos, que é a nomeação do perito, em que folha que está dos autos, o objetivo, o objeto da perícia, qual que é a peça questionada, que folha que está lá dentro dos autos. Você está demonstrando para o juiz que você mergulhou dentro do processo como perito e está passando para ele todas as qualificações aqui. Que os quesitos da parte da requerente está pensado aos autos na folha tal, da parte do requerido na folha tal, e os quesitos do juiz na folha tal. Que o auto de coleta dos padrões caligráficos aconteceu no dia tal, presente aos autos estava o perito, o requerente, se tiver o advogado, OAB tal da parte do requerido ou da parte do requerente. Você qualifica todo mundo aí. Desta forma, o perito inicia o laudo pericial do documentoscópico e grafotécnico, com os documentos necessários apostados no auto do processo. Eis um breve relatório. Então, você deu um breve relatório, tá certo? E aí, vamos para a parte de considerações preliminares, que seria o terceiro item daquele modelo convencional, que é quando ele fala de considerações iniciais. São essas aí, considerações preliminares. E é aqui esse trecho que eu digo para vocês, que o juiz, quando vai te nomear, ele escreve exatamente isso aí, ó. Ele faz uma síntese de todo o processo, e aí ele vem lá e fala assim: cuidam os autos de ação de procedimento de comunicível, defeito, nulidade ou anulação, onde o requerente, que é o autor, pretende a declaração da inexistência do débito retratado em contrato firmado com a REC, cuja negociação ele nega ter realizado ou autorizado. O ponto controvertido é o juiz falando. É se o autor contratou os empréstimos descritos na inicial ou foi vítima da prática de fraude praticada por terceiros que utilizaram seus dados cadastrais sem que para tal houvesse alguma solicitação sua. Considerando o mérito do pedido, aí é o perito já falando, o meritíssimo juiz determinou a produção de prova pericial e documental nos contratos de número tal dos autos. Beleza? E aí vem aqui a grande diferença entre o modelo convencional e o modelo que eu proponho para vocês no curso, tá? No item 4, onde viria ali no tradicional uma sinopse da demanda, uma breve narração dos fatos que nós já acabamos de fazer, já vem a conclusão pericial, e eu já expliquei isso em outras oportunidades para vocês, que nessas reuniões os próprios diretores de varas e os próprios juízes, né,
eles nos alertaram de que eles gostariam que a gente colocasse logo no início do laudo as conclusões que o perito chegou com relação a todos os exames. Por quê? Opa, e aí, tudo bem? Olha, felizaço de você estar aqui consumindo o conteúdo que eu faço com tanto carinho para vocês e posto aqui nesse canal, que é o canal que a gente fala de perícia grafotécnica, como ingressar e como trabalhar com a perícia grafotécnica de uma forma simples, com conteúdos consistentes que possam agregar valor para a tua carreira, mesmo que você seja uma pessoa que esteja iniciando do absoluto zero ou até mesmo já fez alguns cursos, já atua como perito. Eu procuro entregar um conteúdo que retrata exatamente a minha jornada de sucesso. Eu sou um dos profissionais mais nomeados no estado de São Paulo e tenho mais de 300 alunos do curso Segredos da Perícia, contentes e felizes com aquilo que estão recebendo e já podendo atuar dentro da perícia grafotécnica. Essa aula que você está assistindo, ela é parte integrante lá do curso Segredos da Perícia. E por que você está assistindo essa aula, que é um conteúdo reservado para os meus alunos? Porque era um pedido recorrente nas minhas redes sociais de que eu pudesse dar dicas sobre um laudo pericial bem elaborado, fundamentado, um laudo pericial irrepreensível e irrefutável. Esse laudo pericial, ele é hoje o laudo que eu trabalho, é praticamente um laudo vencedor de mais de 150 nomeações sem nenhuma impugnação. Então o que eu estou te entregando aqui é a galinha dos ovos de ouro. Eu transformei essa aula num curso pocket de laudo pericial, onde eu te entrego 3 aulas de aproximadamente 35 a 40 minutos, com material de apoio, com um certificado de 6 horas, porque inclui tanto a aula quanto o material de apoio que eu estou te fornecendo aqui, e vai agregar valor para a tua carreira, você vai conseguir colocar isso nos cadastramentos dos tribunais e vai ter o título ali de Expert em laudo pericial grafotécnico. Então, o que você está recebendo aqui é algo muito substancial, que está do tamanho do teu bolso, que você possa realmente ter um certificado e acumulando horas para poder fazer a tua inscrição nos fóruns, tá bom? Então, para você continuar assistindo essa aula aqui, eu vou pedir que você clique no link aqui embaixo, que você vai ter acesso a uma condição muito especial que eu preparei para você, tá bom? Eu desejo bons estudos para você, não perde essa oportunidade, é o laudo pericial que me fez vencedor em mais de 150 nomeações. O laudo, ele é fundamentado cientificamente, ele tem notas de rodapé, elaboração, como que você elabora a estrutura do laudo. Dá uma olhadinha no conteúdo que eu te preparei aqui, tá bom? Se eu fosse você, eu não perderia tempo. Clica no link aqui na área de comentários, vem para a próxima página que nós temos muito que aprender. E ó, certificado válido para todo o Brasil.